Boa tarde, galerinha do quarto ano. Hoje é dia 16/11, segunda-feira. Vamos dar início à nossa aula de português, tá? Na semana passada, a gente trabalhou um pouquinho sobre poema, a gente falou sobre as pontuações, travessão, vírgula, aspa, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, tá? Todo esse conteúdo está na página 25 e 26. Nós fizemos semana passada. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre poemas concretos. Então, eu vou colocar para vocês agora um vídeo sobre esse poema concreto, tá? Então, prestem atenção. Eu vou só colocar o áudio aqui. E aí vocês vão prestar atenção no que é o poema concreto para a gente poder realizar a atividade que tem no texto, para entender o texto, tá bom? Então, vamos lá. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luísa, professora da sala de leitura, e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre poema concreto ou poesia visual. Poesia visual? O que será isso? Vem comigo para a gente descobrir mais um pouco sobre esse tipo de poesia. Na poesia visual, você pode formar imagens com palavras. Veja só esse poema. Você sabe sobre o que ele fala? Ele parece com um animal, né? Que animal é esse? Isso mesmo, o gato. Vamos ouvir então o poema. Canção para ninar, gato com insônia. Autor Sérgio Caparelli. Rom, 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 zzz, zzz, zzz. Viram só? Esse poema só tem a palavra rom para representar o ronronar dos gatos e a letrinha Z que se repete para representar que ele está dormindo, está com sono. E esse poema que é do autor Fábio Sechuk. O que será que esse poema fala? Muito bem, parece uma xícara. Agora vamos ouvir o poema? Poema Xícara. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto, já em prosa, existe coisa mais gostosa? Viram só? Esse poema está falando do café. Agora vejam esse pequeno poema que eu escrevi. Além de forma de desenho, eu também coloquei as palavras em forma animada, surgindo. Vamos ver? Seja como uma música que desperta alegrias, anima a vida e encanta o nosso coração. Seja a música, Luísa Martins. Viram só? Eu usei as palavras no formato de um símbolo de música para escrever este poema. Vamos ouvir e ver esse outro. Com todo cuidado, costura sua teia, fio por fio da teia, subindo e descendo todo dia, fio por fio da teia, fio por fio, fio por fio, fio por fio da teia, 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 aranha, 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 aranha. Viram só? Que animal eu falei nesse poema? Isso mesmo, da aranha. Eu resolvi escrever sobre a aranha porque eu acho muito curioso o trabalho que ela tem para costurar toda a teia dela. Viram só como podemos brincar com as palavras e transformá-las em imagens? Apareceu gato, aranha, xícara de café, símbolo de música e dá para criar muito mais coisas. Espero que vocês tenham gostado de descobrir esse tipo de poesia. Que tal você pensar em alguma imagem e tentar também criar uma com a sua família? Bom, vocês entenderam, então, o que é um poema concreto, né? Por que eu coloquei esse vídeo para vocês? Porque na nossa apostila, eu vou compartilhar com vocês, na nossa apostila está aí, ó, poemas concretos. Nem todos os poemas são compostos de um verso abaixo, do lado do outro, formando estrofes. Observe o poema a seguir. Solo sente. Dentro dessa palavra solo, tem o que escrito, Pedro? Pedro, o que tem dentro da palavra solo escrito?
Seco. Seco. E dentro da palavra sente tem o quê? Sede. Sede. Muito bom. Então, tem um entender. Você está vendo que assim o livro ele só dá uma introdução, tá? Então por isso que eu quis colocar o vídeo para vocês entenderem. Vou compartilhar esse vídeo com vocês no Clésio hoje, tá? Vou marcar aqui, porque aí vocês podem estar vendo esse poema em casa, tá? Então a gente tem várias formas de montar um poema concreto através de música, de animais, tá? Então a gente vai fazer juntos agora. Bom, esse para entender o texto. O que você percebeu de diferente nesse poema em relação aos outros que conhecemos neste capítulo? Converse com os colegas e os professores e exponha a sua opinião. Então, a gente vai fazer juntos. Como são apresentadas as palavras do poema? Que palavras são essas? Então, vocês vão escrever aí quais são as palavras que a gente tem no poema da página 29. Né? A gente tem duas palavras que a gente viu aí. Como elas são apresentadas, tá? Então, aí vocês vão ter que colocar para mim assim, a palavra seco, o que aparece nessa palavra seco, né? Então, aqui, ó, vou colocar aqui para vocês. Então, as palavras apresentadas são seco e... Não, desculpa. Solo e sente, certo? São essas duas palavras que foram apresentadas no poema. E que palavras são essas, né? Dentro da palavra solo, a gente viu que... Mamãe, acabou, mamãe? Dentro da palavra solo, a gente viu que o que aparece aí? Vamos ver quem aqui pode me ajudar. Vamos ver se alguém... Miguel, o que aparece na palavra solo que você percebeu? Hã? Seco. Isso, dentro da palavra, dentro da escrita solo, apareceu dentro da palavra solo a palavra seco várias vezes, não apareceu? Várias vezes. E da palavra sente, a mesma coisa. Apareceu a palavra sede também várias vezes, né? Então, a palavra solo e a palavra sente, o que essas palavras são? O solo, seco, né? O seco apareceu várias vezes, e sente, sede, apareceu, dentro da palavra sente, apareceu sede várias vezes, né? É só para colocar isso, tá? O que relação há entre a palavra solo e a palavra seco? Qual é a relação entre elas, dessas duas palavras? O que vocês acham? O que a palavra seco e a palavra solo? Deixa eu ver. Vamos lá, Bia, pode falar. Eu não sei se é isso mesmo, mas na Vamos palavra lá. solo tá escrito seco, um monte de seco, né? Certo? Uhum. Tá querendo dizer que o solo está seco, solo seco. Sim, certo? Certo. E a palavra sente, ele sente sede. Sente sede. Sim, tá. Então, você pode colocar essa definição no seu livro, que está correta, tá? Então, qual é a relação que ele fez? Ele fez a relação entre as palavras solo e seco, foi o que a Bia falou. Solo, que é onde a gente pisa, né? Solo seco, é aquele solo que é seco. E na palavra não é sede, Bia. É na palavra solo e na palavra seco. Tá certo. Qual que é a palavra? Desculpa. Qual é a relação entre as duas palavras, entre o solo e o seco? Eu entendi que você quis falar. Você quis falar da palavra solo e sente. No solo está seco
inocente está cedo. Você fez essa relação entre as duas, mas a relação que eu quero que vocês façam é entre a palavra seco e a palavra solo. Deixa eu interromper aqui. Vamos ler. Os poemas concretos apresentam vocabulário, vocábulos, frases ou caracteres disponibilizados no espaço da página. Essa disposição configura um elemento para sua criação, tão importante quanto as palavras do seu aspecto visual. Tá? Então, vocês podem aí grifar, porque é importante. E aí a gente vai continuar com o uso de se e que. Então, vamos lá. A seguir, leia mais um poema de Sérgio Caparelli. Olha lá, todo aquele poema que a gente viu do gato também é de Sérgio Caparelli. Então, olha lá. Um cavalo marinho com meu carinho. Uma estrela cadente com o meu presente. Um pedaço de queijo com o meu beijo. Um martim pescador com o meu amor. Para mandar um abraço, como que eu faço? Um cavalo a galope, clepe, clope, clepe, clope, clepe. Então, esse poema de Silvio, o exercício 1. Assinale as características do poema Cavalo a Galope. O microfone de você está liberado. Versos com rimas tem? Sim, muito bem. Estrofe com estruturas repetidas? Sim. Sim. 6 estrofes? Sim. Muito bom. 2 estrofes? Não. Não. 12 versos? Sim. Sim. Opa, essa não. Essa não é, gente. Ó, 2 estrofes não é, te apertou sem querer, tá? Rimas em todas as estrofes? Sim. Sim, então todas são, menos essa 2 estrofes aqui, te apertou sem querer, apertou errado, tá? Agora aqui, lê em voz alta as seguintes palavras usadas no poema. Cavalo, cadente, queijo, com e clepe. Cadê a Luísa? Vamos ver se a Luísa está aí. Luísa, pode liberar o seu áudio, filha. Oi, professora. Vamos lá. O que elas têm em comum nessas palavras aqui? Cavalo, cadente. Eu escrevi 2 coisas. Eu escrevi todas têm vogal e todas começam com C, menos a palavra queijo. Não, então não são todas. São, o que elas têm em comum tem que ser todas as palavras. Vamos lá, vou falar de novo, ó. Cavalo, cadente, queijo, com e clepe. Não sei. Acho que todas têm vogal. Não, todas têm o mesmo som inicial, vou colocar entre aspas aqui, com K. Cavalo, cadente, queijo, com, cleque. Tá vendo que ela pode representar 2 sons na língua portuguesa. Quando for uma sílaba com vogais E e I, tem o som de S nas palavras. Então, cebola e cinema. Tem o som de S, não tem? Cebola e cinema. Quando forma a sílaba com outras consoantes, R e L, ou com outras vogais, A, O e U, representada no som de K, como nas palavras de carro, cozinha, cravo e clone. Tá? Assim, para representar o som de K com as vogais E e I, usamos o QU, como são nas palavras de queijo e quiosque. Então, aqui só está colocando, deixando bem claro por que na palavra cebola e cinema, que tem a sílaba com E e com I para formar, né? Ela tem esse som de S, tá? Então, olha, S, ceci. Então, cedo e cozinha. E cinza. Por favor, desligue o áudio, quem está com o áudio aberto. E K, casa, quero, 15, coco e cuidado.
ok? E aí vocês vão responder agora aqui na Onomassa. Vocês vão escrever o nome do que está sendo representado nas imagens a seguir. E na 2, vocês vão fazer os exercícios que tem aqui para completar a cruzadinha, tanto com C quanto com Q, tá bom? Então, podem fazer, que a gente já vai corrigir também. Emanuel, câmera aberta. Vamos lá, vamos corrigir. Presta atenção, ninguém... Olha lá. O Jornal Hoje está começando. O JH começa com um alerta importantíssimo, principalmente porque o verão está pintando aí na área, falta exatamente um mês para a nova estação. E aí, chuva e calor é a combinação perfeita para o surgimento dos criadouros do mosquito da dengue. O número de casos da doença aumentou 540% em todo o país. Em relação ao ano passado, a quantidade de pessoas com suspeita de ter dengue chegou a 1,5 milhão. Aqui em São Paulo, um número absurdo. O aumento foi mais de 3.000%. Quando chega a noite, equipes da Secretaria de Saúde de Sinop, em Mato Grosso, começam o trabalho. É um jeito de encontrar moradores em casa. Todo mundo trabalha, né? É o homem, a mulher, todo mundo. Antes mesmo de terminar, 2019 já é considerado um ano endêmico, por ter muito mais casos suspeitos do que o normal. Em Minas Gerais, que tem um maior número, 484 mil, o aumento foi de 1.780%. Em São Paulo, o crescimento surpreendeu ainda mais, 3.078%. Em Goiás, o número subiu menos, mas também preocupa, 47%. A comparação foi feita com o mesmo período de 2018. A situação nos 3 estados também é explicada pelo crescimento da dengue tipo 2, considerada muito agressiva. Nesses estados, a partir do ano passado, nós começamos a identificar de maneira mais significativa o sorotipo 2, que não circulava predominantemente no nosso país desde 2008. A dengue tipo 2 atacou em cheio a pequena Ibirá, no interior paulista. A estratégia para combater o mosquito foi espalhar essas armadilhas, que mais parecem um vaso de plantas, pelas casas. Os mosquitos são coletados e analisados em laboratório. Em Belo Horizonte, a maior dificuldade é impedir o descarte de entulho e lixo. A sujeira logo se transforma em focos de reprodução do mosquito. Você é pouca vergonha, né? Aqui em Goiânia, uma outra ferramenta para ajudar a diminuir os casos de dengue cabe na palma da mão. Qualquer pessoa que tenha um celular pode baixar o aplicativo e fazer denúncias dos locais que são criadouros do mosquito. As denúncias chegam imediatamente à vigilância epidemiológica. Isso direciona os nossos trabalhos, priorizando áreas que, de fato, têm problemas e que ali pode desencadear uma transmissão. Neste prédio, a síndica pediu uma vistoria pelo aplicativo. Lá tá telado e aqui não tá, o mosquito vai vir para cá. Porque o mosquito ele quer 2 coisas, sangue e água. A sujeira nesse terreno baldio também foi denunciada pelo aplicativo. Não adianta nada o morador limpar sua casa, seu quintal e jogar aqui, ó. O mosquito vai proliferar aqui e vai voltar para dentro da casa dele. Caio, não pode... Bom, vamos fazer a correção dos exercícios. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Bom, a gente viu um noticiário que fala sobre... que tem como objetivo o noticiário que foi em novembro de 2019, que fala sobre a dengue, né? Então, a gente vai... Vamos lá. O noticiário inicia com uma vinheta, um vídeo curto com imagens e som. Qual o objetivo dela? Indicar o canal, anunciar o início de um noticiário ou anunciar um intervalo, né? Vai ser fácil, anunciar o início de um noticiário. 2. Os noticiários são também chamados de telejornais ou simplesmente de jornais.
O vídeo que assistimos é do jornal Hoje, mas a apresentadora refere-se a um outro nome. Assista ao jornal novamente e identifique. Então, se fala JH, tá bom? JH. Agora, olha lá. Numere adequadamente, indicando as ordens das partes do jornal, tá? Então, qual que é o 1, qual que é o 2 e qual que é o 3? São três, né? A Bia Marques vai me responder. Bia, qual que é o primeiro? Primeiro eu coloquei que é exibida uma vinheta do jornal. Muito bem. A 2? A jornalista apresenta um resumo da notícia. Muito bem. E, consequentemente, a 3 é essa. Muito bem, Bia. Parabéns. Próximo que vai responder, deixa eu ver. 4. Qual é o tema da reportagem apresentada pelo jornal? Rafael, pode responder para mim. Qual que é o tema da reportagem apresentada pelo telejornal, Rafael? Somente para falar o nome do tema. Qual que é? Oi, tia. Exercício 4. Tá. 4. É. Dengue. Muito bem. O aumento, né? O aumento dos casos de dengue no país. Certo? 5. Pode desativar o seu áudio. 5. Durante a reportagem, algumas legendas, textos escritos que aparecem sobre a imagem são exibidas a fim de fazer informações extras para os telespectadores. Relacione as legendas da reportagem com o seu objetivo. A. Identificar a notícia do assunto reportagem. B. Identificar a pessoa que está falando. C. Fornecer mais informações sobre as notícias. D. Informar a localização da reportagem. E. Fornecer mais informações sobre a pessoa que está falando. Então, vamos lá. Dengue dispara no país. Letra A. Mais de 1 milhão de casos suspeitos foram registrados. C. Ó lá, fornece informações sobre a notícia. Aí, ó lá, tá falando, ó. Identificar a pessoa que está falando. B. Coordenadora da Vigilância das Arboviroses do Ministério da Saúde. Olha lá, fornecer mais informações sobre a pessoa que está falando. É letra E. Belo Horizonte, Goiânia. Está falando sobre o local, né? A localização. Então, a letra Belo Horizonte é a letra D, ó, informa a localização. Letra D. Goiânia. Goiânia está falando também sobre a localização. D. Ó, Wellington Tristão. Está falando sobre o quê? Ó, identificar uma pessoa que está falando. Então, Wellington é B. Honório também, letra B. Agora, gerente de centro zoonoses de Goiânia e supervisor das zoonoses. Está falando do quê? Fornece mais informação sobre a pessoa do que está falando, tá? Então, quando a gente lê um exercício, a gente tem que entender o que está sendo pedido, tá? Ó, então, a sequência ficou A, C, B, E, D, D, B, B, E, E. Repetindo, A, C, B, E, D, D, B, B e E, E. Todo mundo conseguiu? A 6, a 7 e a 8 não é para fazer. Por quê? Porque no exercício 6 está falando sobre linguagem formal e informal, que é o que a gente vai falar na próxima, na próxima aula. E o exercício 7 também está falando sobre linguagem formal e informal. E no exercício 8 é para vocês estarem fazendo na opinião de vocês, o que é para vocês estarem fazendo, né? O que a jornalista usou, se é informal ou formal. Então, também não vão fazer devido ao que a gente não aprendeu, tá? Bia Saraiva, qual é a sua dúvida? Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre figuras planas. Caio, só um minutinho, tá? Eu já te atendo. Nas figuras planas,
a gente vai reconhecer as diferenças entre figuras bidimensionais e tridimensionais. Vamos reconhecer os polígonos, vamos saber o que é ângulo reto, o que é ângulo obtuso, o que é ângulo agudo. Vamos reconhecer a figura, né, simétrica e o eixo da simetria. E vamos aprender a ampliar e reduzir algumas figuras, tá? Então, assim, não adianta ficar olhando para a apostila e fazer, para prestar atenção no que eu estou explicando para vocês, senão depois fica confuso. Então, na simetria, em figuras planas, vocês vão ver aí no livro de vocês, eu estou abrindo aqui o site para vocês estudarem junto comigo. Peraí, deixa eu só deixar uma página aberta. Isso. Ó, aqui no site digital, ele está explicando as dobraduras que vimos são chamadas de kirogami, né? Que fazemos, basta termos um papel e uma tesoura, onde se dobra sobre a marca de uma dobra que é possível notar. Então, isso aqui vocês estão vendo aí na página de vocês. Daí está escrito assim, na conversa vai e conversa vem. Que formatos você observa no recorte que a menina está segurando? Então, qual é o formato que a gente vê aí? Né? Agora, aqui embaixo está falando sobre simetrias, tá? Então, a gente vai precisar uma folha para a gente fazer passo a passo. Como a gente está dando início agora, o que vocês vão fazer? Ó, aqui está fazendo, ó, passo a passo de uma dobradura. A gente vai fazer essa dobradura no final, tá bom? Um origami, tá? Então, a gente vai fazer no final. A gente já vai pedir o material para a gente fazer no final. Não vamos fazer agora. Então, vocês vão ler junto comigo aqui. Simetrias. Vamos construir o nosso próprio kirigami. Então, aqui está explicando passo a passo como que a gente inicia. A gente precisa de uma folha, dobra, depois no meio, tá vendo? Passo a passo. Nós não vamos fazer isso agora. Por quê? Porque isso demanda tempo, a gente tem que utilizar a tesoura, a gente tem que cortar, fazendo passo a passo todos comigo. Então, a gente vai continuar. E na quinta-feira, como nós temos aula de História e Geografia, a Tia Pri vai encaixar essa simetria para a gente fazer juntos, tá? Então, para sexta-feira, eu vou pedir para vocês folha, papel e tesoura, tá bom? Agora, nós vamos continuar a nossa leitura. Olha só, aqui está dizendo como que é, tá vendo? Passo a passo da simetria, e aqui está dizendo assim: quando dobramos ao meio um polígono em um papel, é possível que os lados dessas figuras fiquem iguais. Observem a linha vermelha, na imagem a seguir, ela divide a figura em duas partes iguais, e a amarela também, pois se dobramos a figura sobre a linha amarela, também teremos dois lados iguais. Então, vocês estão vendo que esse lado é igual a esse lado, e esse lado é igual a esse lado, tá? Então, isso se chama eixo de simetria. Tá? Então, olha, se isso acontecer, essa dobra é chamada de eixo de simetria. As figuras formadas são chamadas de figuras simétricas. Então, isso aqui é uma figura simétrica, ok? Bom, na mão na massa, a gente tem aqui algumas figuras que podem ser divididas simetricamente. Ah, Tia Pri, como que eu vou dividir essa figura simetricamente? Primeiro, vocês estão vendo que elas estão no papel quadriculado, certo? Então, a gente vai ver aqui no primeiro exercício, se a gente pode dividir ela igual. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, 4, então a gente vai dividir ela no meio, ó. A gente vai pegar o nosso... Deixa eu ver se eu consigo pegar o meu lápis aqui. Meu lápis. Não vai sair igual, né? Reto, porque deixa eu abrir. Uma benção. Ó. Opa. Ah, tá vendo? Saiu. Esse lado é igual a esse lado, certo? Se eu dobrar, ele fica igual. Então, ele é uma figura simétrica, certo? Agora, na B também. Olha só a figura. Nós temos uma figura, nós temos que dividir essa figura simetricamente. Então, vamos contar no quadradinho azul.
Primeiro no quadradinho azul, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai dividir ele no meio. Então, é 2 para um lado e 2 para o outro, ó. 2 para um lado e 2 para o outro. Olha, quase ficou reto. Então, a gente tem 2 de um lado e 2 do outro. Se a gente dobrar, ela fica igual. Agora, a gente tem 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Então, ó, dá para a gente dividir ela aqui, ó, para ela ficar igual. Ó, então, esse lado é igual a esse lado é igual a esse lado, tá? Se a gente for dobrar. Dá pra gente fazer mais um. Ó, se a gente fizer daqui, olha só pra mim, gente. Daqui até aqui, ó. Se a gente dividir esse lado aqui, não vai ser igual a esse? Olha só, presta atenção aqui na tia Pri, ó. A tia Pri tem que se concentrar. Ó, vocês estão vendo que esse lado é igual a esse lado? Conseguem observar junto comigo? Na simetria? Tá todo mundo conseguindo observar? Bia Marques, está conseguindo, Bia? Ok. Ó, pontinho com pontinho, ó. Tá vendo? Todos os pontinhos que eu tô ligando, ó, na mesma direção. Então, esse aqui dá pra gente dividir simetricamente. Então, nós temos quantos lados? Aí, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, esse é igual a esse é igual a esse, tá? Eles são iguais. Agora, aqui no barquinho, não dá pra gente fazer muita coisa, né? Então, a gente vai fazer para ele ficar igual somente no meio. Esse aqui saiu meio tortinho. E agora o de baixo? O de baixo dá pra gente fazer também duas simetrias. Se a gente dobrar no meio, ó, essa parte vai ser igual a essa. E se a gente dobrar aqui, essa parte vai ser igual a essa, tá? Então, essa aqui, as duas, todas essas que a gente está fazendo são figuras simétricas. Agora, essa aqui, ó, olha só. Como é que a gente pode fazer, ó? Esse lado não é igual a esse. Então, a gente tem que fazer ela dessa forma, olha só. Ó, esse lado é igual a esse, ó. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Tá vendo que a gente faz... Se a gente dobrar no meio, ela vai ficar simétrica, tá? Então, se a gente dobrar o mesmo lado, do jeito que a gente colocou aí, a linha vai ficar igual. E agora esse aí, esse último, hein? Esse último aí eu acho difícil. Vamos ver. Esse último, vocês estão vendo que esse lado é igual a esse lado? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, ó, não é desse lado. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também não é. Então, como que ele pode ser igual? Como que ele pode ficar dividido simetricamente? Olha só, olhem para mim para ver se vai ficar igual, ó. Ai, caramba. Peraí, deixa eu te apagar que deu erro aqui. Não é esse aqui não, deixa eu ver. Ih, caramba, acho que eu te errou tudo aqui. Peraí. Vou fazer direitinho para aparecer para vocês. Vixe, Maria. Peraí. Aumentou muito.
Ah, gente, quem está desenhando na tela? Ai, olha, quarto ano. Os polígonos são figuras planas, formadas por segmentos de uma reta, que se fecham e não se cruzam. Então, grifem isso aí com um marca-texto. Polígonos são figuras planas, formadas por segmento de reta, que se fecham e não se cruzam. Então, vocês estão vendo aqui, ó, no desenho, ó, todas são segmentos de retas que não se fecham, ó, que se fecham e não se cruzam. Ó. Se fecham, ó, todas estão fechadas e não se cruzam. Não tem nenhuma com X no meio, alguma coisa parecida. Tá? Então, ó, de acordo com o número de lados, os polígonos são nomeados da seguinte maneira. Então, ó, triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, e aí vai indo até o 10, de 10 lados. Então, vocês vão grifar os polígonos aqui em cima e vão grifar isso aqui também. A seguir, você verá algumas figuras planas. Elas foram agrupadas de acordo com as características que apresentam em comum. Então, olha só, nós temos figuras planas, polígonos e não polígonos, tá? Então, presta atenção. Os polígonos são essas que eu falei, tá bom? Todas essas que eu falei. Então, elas têm um segmento de retas que se fecham e não se cruzam. Então, essas são as figuras planas. As figuras não polígonos são essas aqui que a gente está vendo aqui, ó. Um coração, um círculo. Tá vendo? Conseguiram observar aqui essas figuras? Vamos fazer o exercício 2 aqui, ó. Na imagem a seguir, pinte de azul os triângulos, os verdes, os quadriláteros e os vermelhos, os pentágonos e os Olha só, então vocês vão prestar atenção no que vocês vão pintar. Primeiro vocês vão pintar somente o azul, tá? Eu vou contar aqui quantos azuis tem aqui no meu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 triângulos azuis, tá? Então, vamos fazer juntos aqui. Prestando atenção, porque eu vou indicar aonde estão os triângulos azuis, tá? Deixa eu ver se eu vou destacar uma cor aqui. Peraí. Azul. Então, eu vou colocar somente a pontinha do lado para vocês verem aonde estão os triângulos. Então, ó, 1, tá vendo? 2, peraí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso, são 9 triângulos azuis. Estão vendo aí junto comigo? Todo mundo conseguiu identificar os triângulos? Ó, triângulo aqui, 1, triângulo pequenininho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são 9 triângulos azuis.
Conseguiram identificar? Junta todo mundo junto comigo, faz assim, ó, na tela para te ver. Ok. Agora nós vamos pintar de verde os quadriláteros. Os quadriláteros são o quê? Os que têm 4 lados, certo? Quadriláteros são os que têm 4 lados. Então, vou pegar aqui o verde. E nós vamos lá, o verde, então. Esse. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver. Bom, galerinha, então é isso. Hoje nós aprendemos um pouquinho sobre simetria, figuras planas. Falamos um pouquinho sobre polígonos, tá? Então tem exercício para casa hoje de português e matemática. Beijinho no coração de vocês e até amanhã.